doutora June Meles Megre e doutor Silvio Cardoso, mais uma vez com muita alegria na janela da Paulista. Os dois estão juntos hoje aqui, aliás, eles são juntos na vida, né? Mas eles estão aqui juntos para falar para você sobre medicina psicossomática. É isso mesmo. O doutor Silvio é traumatologista, ortopedista e a doutora psiquiatra, então nós vamos juntar os dois assuntos aqui, né? Perfeito, Isabel. Doutora, é possível que eu tenha uma dor, uma coisa que eu acho que é grave ou muito incômoda e que seja só da minha cabeça? É, só que esse é só da sua cabeça quer dizer muita coisa. Na realidade, acho que assim, não há coisa mais frustrante para alguém que tem uma queixa somática e que vai ao médico e esse médico diz, você não tem nada, ou então é só emocional. Por quê? Porque há uma crença de que o psiquismo vaga no espaço, não é nada. Você está vagando no espaço, como no emocional, da onde, do quê? E não é bem assim. Na realidade, toda medicina, com o rigor da palavra, é psicossomática. Nós não podemos separar o corpo da mente, não é? E aí eu digo assim, a falha é do médico que não sabe explicar, porque é obrigação de qualquer médico, aí independe da especialidade, ter essa visão holística, de que tudo vai acabar na psico, neuroendócrina, imunologia, não é? De que se a gente mexe com psiquismo, nós vamos mexer com a parte toda endócrina, e se mexemos com a endócrina, nós mexemos com a imunidade. E vice-versa. Quer dizer, então nós temos desde as doenças que a causa é realmente emocional, nós temos as doenças em que o fator emocional, e acho que aí o Silvio vai entrar, que eu acho que tem bastantes aspectos aí com a ortopedia, em que o aspecto psicológico pesa bastante também como um fator favorecendo a doença. Por exemplo, numa dor de coluna, em que a tensão do paciente, a contração, não é? É importante essa postura do paciente. Existe aqueles em que a doença mesmo vai levar a outras alterações psíquicas no paciente, e o que até nós já comentamos aqui, não é, Isabel, algumas vezes, sobre a dor crônica, né? Como o cérebro trabalha tudo isso. Então, para você ver, sempre existe o fator psíquico. Cabe ao médico identificar esse fator psíquico. Não é? Agora, doutor Silvio, dá para perceber, por exemplo, eu chego no seu consultório, estou com uma dor. Aí o senhor olha para mim, faz um monte de exames, eu não tenho nada, então eu estou imaginando que eu tenho essa dor. Dá para perceber na clínica se a pessoa está imaginando ou se o psiquismo da pessoa, a cabeça da pessoa, fez surgir essa dor? Isabel, aí é um fator interessante. Aí é o seguinte, dentro da área de ortopedia, de neuro, que nós somos muito relacionados, a gente prefere sempre começar pesquisando alguma origem física para essa dor. Uhum. E realmente, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, até pela clínica, de que você busca exames de imagem, exames laboratoriais, e você realmente não consegue correlacionar nada desses exames com a dor. Ou que às vezes você até acha alguma coisa, mas que não é correspondente ao nível de dor que a pessoa refere. E principalmente a dificuldade que você passa a enfrentar para tratar essa dor. Então, evidente que aí entra, e aí você vai aprendendo de que alguma coisa tem a mais. Eu não consigo, num primeiro momento, dizer assim, não, isso aí não tem nada, isso aí é uma dor psíquica. Não. Eu prefiro partir sempre para a busca dos exames e verificar.
Mas a gente se surpreende muito, e tem muito disso. Às vezes você tem algum exame que tem alguma coisa, mas seria para tanta dor? Você começa aí sim a buscar alguma coisa a mais, e aí você tem que relacionar sim com a psicossomática, né? E passou-se a desenvolver trabalhos muito interessantes, né? E dá para você começar a imaginar o seguinte: quantas vezes nós temos um amputado que volta ao seu consultório, e isso é muito comum, todos conhecem, falando que está com dor na perna, no membro amputado, né? Que é a dor fantasma, não é fantasma. Existe um processamento cerebral em cima daquela dor, e isso não some porque você amputou a perna. E é aí que entram dois trabalhos muito interessantes. Um trabalho desenvolvido no Colorado, e foi referendado pelo Instituto de Psicologia da USP, onde eles fizeram a chamada terapia de reprocessamento da dor. E o que foi verificado, eles fizeram grupos controles, inclusive, para fazer um trabalho científico realmente. Em cada 10 pacientes submetidos a essa terapia, depois de alguns meses de terapia, 60% deles tinham regredido, resolvido a dor com essa terapia de reprocessamento de dor, que nada mais é do que uma terapia para esse fim. Porque aquela dor, ela está lá gravada no cérebro, não é invenção do paciente. Não é invenção do paciente. Então, isso passou a nos proporcionar e a nos obrigar a pensar um pouco mais além da dor física. Isso. A entender por que às vezes o colega da neuro operou uma hérnia de disco, os exames estão perfeitos, mas o paciente ainda não está satisfeito, ele ainda sente aquela dor irradiada, aquela dor ciática. E por que isso? O cérebro é um órgão nobre. Ele não muda a programação da noite para o dia, não é? Ele precisa de anos para mudar essa programação, isso é em torno de 2 anos. Então, se eu estou programado para aquela dor, mesmo eu não tendo mais a questão orgânica, física, eu ainda estou respondendo como se eu tivesse dor. E isso dura 1 a 2 anos. Por isso que em muitos casos de dores crônicas, nós usamos os antidepressivos como medicação. Então fala, doutor, mas eu não estou deprimido. Mas esse antidepressivo é como se ele regulasse os neurotransmissores para reprogramar esse cérebro a não sentir dor também. Né? Então, assim, aí é um ponto realmente bastante importante que às vezes a gente tem que explicar para o paciente, assim, quando se fala em psíquico, não tem a lesão orgânica, mas tem a dor. Mas como é que é isso? Porque o cérebro está mandando resposta, não é? Como se houvesse dor. Independente do corpo, não é? Pescoço abaixo. Daí a razão que esses pacientes mudam de consultório em consultório, porque eles querem a busca do resultado rápido, e você não consegue, não é mais uma terapia física, é uma terapia mental. E nunca ouvi um nome tão bem dado como terapia de reprocessamento da dor. Realmente encaixa exatamente no que a Júlia está dizendo. E isso a gente encontra no dia a dia, a gente passou a perceber por que eles mudam tanto e por que às vezes a gente é tão ineficaz no tratamento, porque ele não é rápido. E como é importante que o paciente tenha essa consciência de que o psiquismo não é uma coisa que está assim, fora do espaço. Nós estamos falando de que, embora não exista lesão, não é, orgânica que tenha sido operada, tenha sido corrigida com o tempo, o cérebro ainda continua mandando, né, uma ordem de dor. Não é? E que esse tratamento, então, com antidepressivos, ou com uma medicação específica, ou com um treinamento, não é, de reeducação desse cérebro, é que vai fazer com que essa dor desapareça. Que coisa, hein? Então, o paciente que tá uma pessoa que está sofrendo, assim, que teve uma dor, que teve a cura, ou não sei se posso usar a palavra cura, né? Se teve a resolução do seu problema físico, né? Exato. E continua com a dor, tem que perceber
que é psíquico, que está no cérebro, não está na nuvem. Exato. E que esse psíquico quer dizer alteração de neurotransmissores, quer dizer, muitas vezes, alterações hormonais, não é? E que nós temos que corrigir tudo isso para que haja uma nova programação desse cérebro e realmente... É que as pessoas ainda têm muito preconceito com essa coisa do mental, né? Do psíquico, do psiquiatra, do médico de doidos. Ainda tem, infelizmente, uma visão muito arcaica, muito antiga e preconceituosa sobre isso. Mas pode resolver a sua dor, né? Você Exato. o seu psiquismo. Exatamente. Não é? Eu tenho, até assim, falando sobre esse caso, como é importante que todo médico, né, independente da especialidade, tenha essa visão e até lembrar que o paciente não tem essa noção mesmo do que é o psiquismo, né? E quando eu falo, não dá para falar, você não tem nada, não é? Que o paciente fica tremendamente frustrado, aí vem a depressão, a ansiedade, etc. Tem que se falar realmente, existe um componente psíquico, existe um componente emocional, e eu mando para um especialista. Aí esse especialista, até eu brinco muito com o Silvio, porque ele fala assim, tem que ter uma visão holística, né? Você tem que conhecer o paciente, isso demanda tempo de consulta, ouvir o paciente, saber ouvir, ter empatia, para descobrir como o psiquismo está naquela doença, né? Ok? Ok. Tá aí o recado para você. Muito obrigada, doutora Júlia. Muito obrigada. Eu agradeço. Sempre um prazer estar aqui com você, com o Wolf.